Capítulo 3, irmãos. Pedro, capítulo 3. Verso 19 adiante. Vamos ler o 18, que eu expus domingo passado, até o 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo morreu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto este se preparava e construía a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, entraram na arca e foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de assunto ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, justo, que morreu pela igreja, no lugar desses injustos para conduzir-nos a Deus, morto e ressuscitado, e que proclamou essa ressurreição a todo o mundo espiritual, de todos os tempos. Que o Senhor nos ensine a importância da soberania, do domínio do Senhor Jesus sobre todas as coisas, sobre todos os céus e terra. Em Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, Cristo proclama a sua vitória. Cristo proclamado na história, aplicando a redenção por meio da sua obra e do Espírito Santo. Cristo entronizado em glória, soberano sobre todas as coisas. É sobre isso que esse texto trata. Então, o objetivo é que nós saiamos daqui cônscios de que não há poderes nem altura sobre os quais Jesus não pôs os seus pés e dominou. Por meio dele foram criados todas as coisas, céus e terra. Às vezes eu fico olhando as fotos que foram agora tiradas nesta última viagem à Lua, e um daqueles tripulantes é servo do Senhor. E tem algumas fotos que eles tiraram da janela da nave, onde a gente vê a Lua e a Terra no meio de um universo com bilhões e trilhões de estrelas, de planetas, de sóis e de galáxias e tudo mais. Falando do macro-universo. Se a gente olha para o micro-universo e estuda a composição de uma célula, ou de quantos átomos temos no corpo, ficamos como o salmista diz no Salmo 139. É maravilhoso demais para mim, eu não o posso atingir. E é o domínio sobre todas essas coisas, vírus, amebas, bactérias, universos e buracos negros e forças da natureza, diabos e anjos, é que ele está e sempre esteve. Esse justo que morreu pelos injustos, proclamou a sua glória. Ele foi assunto aos céus, e ele sim, e somente ele, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E é sobre ele que esse texto fala. Primeiro, lembrando a importância desse texto para o tempo que ele foi escrito. Lembre-se que
Pedro escreve essa carta a uma igreja dispersa, a um povo que sofria injustamente, é preciso trazer isso como pano de fundo, sendo minoria, tentada a desanimar e a desistir da fé, numa região mística, cheia de tronos e de templos e de santuários, a todo tipo de idolatrias e deusas e deuses da época. Basta lembrar somente da região da Ásia Menor, aonde eles estavam. Nós temos em Éfeso, por exemplo, o grande templo da deusa Diana, que na época era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós temos em Tiatira o que ele chama de trono de Satanás. E nós temos umas centenas de magos, de bruxos, não é, que atuavam ali. Basta lembrar da viagem de Paulo, quando ele encontra ali um mago fazendo bruxarias, e depois que ele se rende a eles, o livro de Atos diz que ele queima umas centenas de livros sobre magia. Então, quando se fala da soberania e do poder de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, sobre potestades e que está sobre a nossa compreensão, que habita um mundo invisível, isso tinha todo sentido para uma igreja que era perseguida não só pelo Estado, mas que também via e enfrentava esses poderes dos altos, não é? Ou dos céus, ou dos mistérios. E aí, ao assegurar que Jesus é superior e é soberano sobre tudo isso, fortaleceu a fé daquele povo e também vai fortalecer a nossa. É muito importante isso. Ele não oferece a esse povo estratégias. Pedro aqui aponta para Cristo, para Jesus, o Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso. E por quê? Porque quem entende Cristo suporta o sofrimento. E quem perde a Cristo perde o rumo. Então, novamente, ele traz a igreja sofrida para uma consciência de que no Senhor repousa todo o poder, nos céus e na terra, da vida e da morte. Porque isso fortalece a eles e também fortalece a nós. O Dr. Sproul, o editor da Bíblia de Genebra, escreve sobre esse texto que a teologia importa, e importa muito, porque Deus importa. Importa-nos conhecê-lo, para através desse conhecimento termos o consolo necessário. Falar em consolo, eu estendo agora a minha intercessão ao irmão Elias, nosso presbítero, que perdeu a sua irmã de um dia para a noite. Domingo passado ela estava viva, não é? Hoje ela já não está mais entre nós, a Sueli, serva de Deus. E o Juarez enviou para mim a última pregação da Sueli, semana passada. Ela pregou na Assembleia de Deus, onde ela congregava, sobre o Salmo 3, 4 e 5, frisando que nele deito e pego no sono, levanto porque ele me sustenta. Então ela expõe essa parte do texto dizendo as seguintes palavras, que nós temos que levar em consideração a nossa finitude e o poder dele de outro lado, porque em todas as coisas ele nos sustenta. E se ele não sustenta a linha da nossa vida, ela disse, amanhã não acordaremos. Segunda-feira ela partiu aos céus. Mistérios do Senhor, mas certezas da palavra, do governo de Deus e de Cristo sobre a vida e sobre a morte. Oremos por essa família. Ele não está conosco porque está em Anápolis com a mãe, e ele pede para agradecer os irmãos que sinceramente intercederam por eles e sofreram a dor daquela família. Digo isso, vamos à exposição do texto, verso 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, ou nos quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto Noé preparava a arca, na qual poucos entraram, a saber, 8 pessoas, e foram salvos através
da água. Algumas palavras importantes que a gente tem que lembrar, no qual. Eu peço a Luísa que deixe o verso 19 e 20 lá. Tá? 1 Pedro 3, 19 e 20 lá, tá bom? No qual, isso é um estado espiritual, não um lugar. Vamos gravar isso. Tá? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Esse no qual significa um estado espiritual e não um lugar. Segundo, tendo ido, pregou a espíritos em prisão. Essa ação real, mas não necessariamente um deslocamento físico pós-morte. Essas coisas são importantes. Eu estou trazendo aqui informações do texto no seu original. E por último, proclamou. Essa proclamação é um anúncio oficial de um rei. Assim sendo, o que esse texto nos ensina? Que Cristo pregou pelo Espírito Santo na sua ressurreição nos dias de Noé, através de Noé. Ou seja, nós temos aqui uma unidade da revelação, Antigo e Novo Testamento. Nós temos uma continuidade pactual da aliança, Antigo e Novo Testamento. E não uma segunda chance após a morte. Jamais esse texto se refere a purgatório. Nós não cremos nisso. Jamais esse texto se refere que ele foi ao inferno, ou ele desceu ao inferno pessoalmente e pregou para que vidas ali se convertessem. O que ele está ensinando é que após a ressurreição, ele aponta que mesmo antes de Noé, pelo Espírito Santo, Cristo anunciou o seu poder, a sua morte e a sua ressurreição. Ele não fez isso somente depois do Novo Testamento, ele fez isso durante toda a história bíblica, por meio do Espírito Santo agindo, mesmo na época de Noé, apesar de não ouvi-lo. Por meio do Espírito Santo, Noé anunciou a Cristo. A passagem refere-se a uma obra de Cristo feita pelo Espírito Santo nos dias de Noé. Não há aqui uma atividade de Cristo no estado intermediário, não é isso. É um anúncio feito através do Espírito de Deus, por meio de Noé, àquele povo que não ouviu e morreu pelo dilúvio. Uma outra questão, outro ensinamento importante é que Cristo também proclama sua vitória ao mundo espiritual após a sua obra na cruz. Então, essa passagem está ensinando que durante todo o Antigo Testamento o nome dele foi proclamado, mesmo no tempo de Noé, por meio do Espírito de Deus. E depois da sua ressurreição, ele anuncia agora a potestades, a anjos e a demônios que está consumado. Aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento foi cumprido na cruz. Ele morreu, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus de forma definitiva, irrepetível e cabal. Acabou. Eu queria que você imaginasse a figura que o Francis Schaeffer desenha desse texto. Francis Schaeffer foi um dos maiores, se não o maior apologeta do século XX. Ele diz que nós devemos pensar nessa proclamação olhando para trás e olhando para frente. Eu olho para trás e vejo essa proclamação pelo Espírito Santo, o Antigo Testamento inteiro, por meio de Noé, por meio de Abraão, por meio de Adão. Você quer seguir ordem por meio de Adão, por meio de Noé, por meio de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, de Moisés, da lei, até que ele chega, sendo o último arauto João Batista. Arrependei-vos, porque ele está chegando. Quando ele chega, ele diz, arrependei-vos, porque eu cheguei, eu inaugurei o reino. Ao morrer e ressuscitar, ele diz, arrependam, porque eu morri e ressuscitei, e assunto aos céus, vão e contem, e evangelize o mundo inteiro, com essa mesma notícia, desde Gênesis capítulo 4, 3, 4, até Apocalipse 21. É a mesma notícia. É o que a gente prega aqui, domingo após domingo. É a mesma proclamação.
Ele nasceu, sofreu, morreu, desceu aos mortos, ressuscitou, foi assunto aos céus e está à direita de Deus intercedendo pela igreja. E um dia voltará e julgará os vivos e os mortos. Esse é o anúncio. E quem não está nele, como foi no tempo de Noé, perecerá. Cristo proclama a sua vitória também ao segundo andar. É o que o Francis Schaeffer fala, pensa numa casa do primeiro e segundo andar. O primeiro andar é o que a gente vê aqui. É o mundo físico, objeto, palpável, tempo e espaço. O segundo andar, aonde ele anuncia também a sua ressurreição e a sua vitória, é o mundo espiritual, que é tão real quanto esse. Mas nós não temos acesso. Efésios fala sobre ele, chamado de potestades e principados, dominadores deste mundo tenebroso. Frank Peretti, um autor da década de 90, escreveu 2 volumes de um livro que na época fez muito sucesso, chamado Este Mundo Tenebroso. É justamente uma ficção que ele faz desse mundo invisível. Antes dele, e com muito mais propriedade, o mestre e gênio C.S. Lewis escreveu isso. Nas suas crônicas de Nárnia, por exemplo. Ele escreveu isso por meio do recado de um diabo velho ao seu aprendiz. Porque existe um mundo espiritual. Existe um inimigo, demônios, anjos caídos, aqui e agora, ao derredor desse lugar e dentro desse lugar. Mas ao mesmo tempo existem anjos do Senhor, que se acampam ao redor dos que o temem, para os livrar e os guardar. E sobre todos eles está Jesus, eles estão todos na palma da mão dele, ele manda e eles obedecem, todos, os ruins e os bons. Eu tenho um sonho recorrente há muitos anos, ainda mais eu que tomo, cadê a doutora Carol, está aí? Está não, né? Está lá. Eu tomo medicamento para dormir, pensa num trem bom, porque um dos efeitos colaterais é sonhos vívidos. Você tem cada sonho que é impressionante. Tem uns muito doidos que não tem nada a ver, mas tem uns que é batalha mesmo ali, é muito vívido. Eu tenho um que é recorrente, que é eu brigando com o demônio. Só que como eu estou dormindo, eu não consigo verbalizar o que eu quero falar, porque eu estou dormindo. Aí eu fico, mas eu não falo por quê? Porque eu estou dormindo. Mas mesmo dormindo eu sei e eu consigo falar com muita dificuldade para a diabada. Tem hora que é um monte de diabo. Ou é possesso, ou então não é possesso, ou é cobra, ou é gente. Aí eu falo assim com muita dificuldade. Eu sei quando eu estou acordado que quem manda nos 6 é Jesus. Então eu não vou me preocupar, porque nenhum dos 6 vai me pôr a mão se ele não deixar. Com muita dificuldade é como se eu dissesse assim, apesar de eu estar aqui no meio desse negócio, estar dormindo, não ter ação, eu sei que quem manda nessa diabada inteira é Jesus. É mais ou menos isso. Ele proclama todo o céu e inferno, segundo a própria palavra diz em Colossenses, que ele expôs ao desprezo principados e potestades, ele venceu-os na cruz. Não há poder, não há magia, não há magos, não há bruxos, não há demônios, não há potestades ou príncipes deste mundo tenebroso, invisível ou visível, que faça alguma coisa que não seja permitido, e para quem é mais radical, que não seja ordenado pelo Rei dos Reis. Agora pensa uma igreja que era perseguida, esmagada, queimada, ouvir isso. Para nós às vezes não faz sentido. Tem muita gente aqui que nunca viu um bruxo, nunca entrou num centro, nunca viu uma manifestação sobrenatural.
Mas eles viam isso. O próprio Estado romano, do qual eles eram vítimas inocentes, era um Estado espiritualista, agnóstico, cheio, não é, de toda mistura de religiões que eles absorveram da Grécia, dos medas, dos persas, isso do Egito. Isso veio e chegou ali e montou o grande panteão romano, do qual Deus sobre todos os outros era o próprio imperador, que era visto como uma entidade espiritual. E aí ele chega com essa notícia e diz que esse que morreu pela igreja, os justos pelos injustos, ele vai e ele proclama a potestades e principados que ele ressuscitou e que está tudo consumado. Uma proclamação de vitória. Cristo sendo anunciado às forças espirituais, não só por meio da obra no Antigo Testamento, por meio do Espírito Santo, até a chegada do dia dele nascer, do seu triunfo, mas também uma proclamação a todos os seres invisíveis de que ele morreu pela igreja, ele veio. Lá em Gênesis 3 ele diz que viria. Isso foi anunciado no Antigo Testamento inteiro. Aí ele chega, morre, ressuscita e diz: eu vim, como eu disse que viria. E tem mais, eu volto, como eu disse que voltaria. Que maravilha. Então, espíritos em prisões aqui é seres humanos nos tempos de Noé, que estão agora em juízo porque não creram nele. E, contemporaneamente, seres espirituais, anjos caídos, que aguardam a sua volta e também serão lançados no lago de fogo e enxofre e sofrerão eternamente. Ou seja, Cristo proclamou, o pecado foi confrontado, o juiz é real, muitos não ouviram, muitos não ouvem, mas ele é a real verdade. É a mesma coisa de um pregador que proclama. Alguns creem, outros não. No tempo de Noé, apenas Noé, a esposa, os filhos e as noras, por amor a Noé, homem justo. Hoje estamos ouvindo a mesma proclamação do Antigo Testamento e do próprio Cristo ressuscitado. A igreja continua contando essa mesma história. A pergunta é: você crê ou não? Você que está ouvindo essa mesma voz de Cristo hoje, crê ou ignora? Porque a paciência de Deus tem um limite. A Bíblia diz que o cálice da sua ira está sendo cheio cada dia. E quando ele estiver cheio, diz que ele derramará a sua ira sobre essa terra. E nesse dia procurarão ao Senhor e não o encontrarão. E o que significa essa questão de que? Noutro tempo, verso 20, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus, verso 20 agora, Lu, e 21. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, e no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, verso 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção do pecado da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que é isso? Aprendemos aqui, primeiro, a arca como figura de Cristo. Todo mundo sabe disso. O primeiro tipo de Cristo é a arca. Pois aquelas pessoas entram, não, elas são colocadas lá. É em Cristo. E por meio dessa arca não morrem. Nós não estamos escondidos, a Bíblia diz que a nossa vida está oculta em Cristo. E por causa dele não morremos. Então, a primeira coisa que esse texto ensina é que fora da arca só há morte. Fora de Cristo só há morte.
Um outro tipo, só para você lembrar, no Antigo Testamento, é a rocha de Moisés, é a pedra, aonde Deus diz a Moisés: esconda atrás da pedra e me olhe, porque ninguém me vê e viverá. Mas me verás através da pedra. Ele é a pedra. Ele é o mediador, por isso que a palavra mais importante do verso 20 e 21 é por meio, lá no final do 21, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não havia meio termo. Fora da arca, condenação. Dentro da arca, salvação. É um tipo de Cristo. Segunda coisa que nós aprendemos é o batismo quando o segundo tipo. O primeiro tipo é a arca. O segundo tipo, ou antítipo, correspondência não à identidade dele, é o batismo. Ou seja, há uma união espiritual entre o sinal e a coisa significada. Estamos estudando isso nos sacramentos da igreja. Terceiro, a negação do sacramentalismo, pregado pela igreja romana. Ou seja, não há remoção da sujeira do pecado por meio do batismo. O texto é claro. O texto é claro. É só você olhar o verso 21, o qual a arca, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção do pecado, mas a chamada para uma boa consciência por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo não regenera, mas ele sinaliza o que aconteceu como obra do Espírito Santo. O que é o batismo? Não é? O batismo presbiteriano não tem muito essa função visível. Mas se você lembrar do batismo dos irmãos que batizam por imersão, ele é deitado às águas e ele é trazido de volta. Isso é um sinal visível do que o Espírito Santo fez, chamado de novo nascimento. Em Cristo eu morro e em Cristo eu ressuscito. Efésios capítulo 1 e 2 deixa isso claro. Que a igreja morreu, ressuscitou e está sentada à destra de Deus Pai. Então ele está dizendo que o batismo como antítipo, apontando não para um ato de salvação pelo batismo, mas apontando a morte de Cristo que trouxe para a igreja um novo nascimento, morte, ressurreição, não é como um sinal e um selo e não a causa. Pergunta 163 do Catecismo Maior de Westminster. 163 trata disso. Quem estava na minha sala hoje de manhã aprendeu isso. Os sacramentos da igreja não têm poder em si só. Sem a obra do Espírito Santo é apenas rito. O pão e o vinho que tomamos na ceia, sem a consciência da memória do que Jesus fez na cruz, é rito, é pão ruim e suco azedo. Mas quando eu tenho a consciência do que ele é, que ele aponta, para que ele sela, então ele é um meio de graça. A mesma coisa aqui. O batismo aponta para a ressurreição de Jesus Cristo, pelo qual nos sela na pessoa do Espírito Santo para a morte e ressurreição e uma nova vida. Sendo esse batismo sinal como a arca e não a causa. E por que ele diz então, não tirando a imundícia, mas a boa consciência? Do verso 21. O que ele está dizendo é que tudo depende da ressurreição e do poder da ressurreição. O batismo aponta para uma união com Cristo, mística e duradoura. Uma fé verdadeira que purifica a nossa consciência. É por meio da fé que o justo morreu pelo injusto. Por isso que eu li hoje de forma proposital Romanos capítulo 1. O Evangelho é a justiça de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, batizado ou não batizado, porque o justo vive pela fé. Se eu sou batizado, e se eu ceio, se deu tempo de eu viver esses sacramentos, eu faço pela fé em Jesus Cristo. E é essa fé, que é a ação do Espírito Santo, que traz significado sacramental para mim. Se não, é rito.
E o fundamento é qual? Final do verso 21. O fundamento é que a cruz está vazia. Por favor, olhem para ela. O fundamento é a ressurreição de Jesus Cristo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Tudo depende disso. O mestre Michael Horton, ao olhar esse texto, diz: a salvação é objetivamente em Cristo e somente nele, sendo antítipos a arca, a pedra, a lei e assim por adiante, o batismo ou qualquer outro sacramento, mas é ele o mediador da nova aliança e da antiga aliança, porque é uma aliança só, com sinais. Aliança feita com Noé, sinal dela, a arca. Aliança feita com Abraão, sinal dela, circuncisão. Aliança feita com Moisés, sinal dela, a lei. Aliança feita com Davi, sinal dela, não lhe faltará o descendente. O descendente veio e ele proclama: eis a nova e eterna aliança feita pelo meu sangue para remissão de pecados. Fazer isso em memória de mim. É a mesma aliança. Pensa em caracol. Adão, Noé, Jesus vai vir. Abraão, ele está vindo. Isaac, Jacó, Moisés, ele está chegando. Os profetas, arrependam. O cordeiro está vindo. João Batista, o cordeiro de Deus chegou. O cordeiro chegou. Vocês mataram o cordeiro. Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. E ele voltará. Porque ele tem uma aliança conosco. Essa é a proclamação. Essa é a causa dessa igreja existir. Se esse púlpito não for para falar de Jesus, é para falar de quê? De psicologia, do pastor. Esse púlpito e esse livro aqui, de capa a capa, fala de que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e voltará. Quem estiver nele, dentro dele, eu sou a porta. Quem entra por mim, achará pastagem e vida eterna. Eu sou o pão que desceu dos céus, não é o maná. O maná apontava para mim. Comam de mim. Eu sou a água viva. Não é a água do batismo. Eu sou a água. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, o eu sou, o que sou ou o que serei ser, que ele disse a Moisés na sarça. E Jesus olha para lá e diz: pois bem, eis aqui quem é maior que Moisés, quem é maior que Noé, quem é maior que Abraão, quem é maior que Salomão, quem é maior do que tudo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou Deus, eu sou o que querer, eu sou o que eu quiser ser. Aí o sumo sacerdote rasga as vestes, cai no chão, dá essa pituca, porque ele estava dizendo: eu sou o Deus do Antigo Testamento. Eu sou o Deus que falou com Moisés na sarça. Eu sou o Deus que mandou Abraão sacrificar o filho. Eu sou o Deus que falei para Noé fazer a arca. Eu sou o Deus por meio do qual todas as coisas foram feitas nos céus e na terra. E tudo está sob o meu poder. Eu só me fiz carne. Eu me revesti de carne. Isso é surreal. Isso é surreal. Ele ressuscitou, essa é a prova visível dessa deidade. E é o anúncio para o planeta inteiro. Por isso que quando alguém quer negar a Cristo, o primeiro lugar que eles vão é questionar o quê? A sua, pode falar, Paulo, ressurreição. Porque se ele nega a ressurreição, eu tiro dele a deidade. Se eu tiro dele a deidade, ele vira o famoso Jesus histórico. É mais um
personagem da Bíblia. Domingo que vem eu vou falar sobre uma das doutrinas mais lindas do Novo Testamento, muito difícil de ser pregada, porque não tem documento quase que nenhum, que é a doutrina da ascensão de Cristo aos céus. O credo, que é um documento cristão, diz que ele desce ao Hades, mas ele ressuscita e depois ele é assunto aos céus. Uma doutrina que fala do sacerdócio, da intercessão, dos gemidos inexprimíveis, do Espírito que geme em nós diante dele. Tanta coisa maravilhosa que às vezes passa despercebido. A gente acha que ele morreu, tirou férias e não faz mais nada. Ele trabalha, inclusive, alguns teólogos dizem que ele ainda sofre até que a sua igreja visível esteja com ele. Que coisa maravilhosa. Então, se você tiver juízo, domingo que vem você estará aqui. Talvez você não esteja nem mais na terra. Mas se você tiver e tiver juízo, venha dominicalmente adorar o Senhor. É uma ordem dele. Lembra dos 4 primeiros mandamentos? Lembra? Os 4 primeiros mandamentos da lei são mandamentos de exclusividade dele. E um deles é o culto do povo de Deus. Que esse Jesus ressuscitado e poderoso, que venceu a morte, que venceu poderes e potestades, nos convença de uma vez por todas que tudo está em suas mãos. Inclusive esse vírus, Vanessa, que te pegou essa semana. Que pegou a Bela, que pegou o Davi. Fico pensando, mosquitinho da dengue podia morder os ímpios. Vai morder nós. Aí nós adoece. E às vezes o ímpio vive a vida inteira nunca dá dengue. Quem manda nessa bagaça como eu sonho, de vez em quando dormindo, é Jesus, até nos mosquitos, nas amebas, nos vírus, tudo. Eu creio assim. E na morte também. Vamos ficar de pé? Vamos cantar.